Eu queria primeiro agradecer ao MASP por esse convite, ao André particularmente por ter acompanhado esse processo até hoje, ao Adriano Pedrosa pelo convite e a Paula Trope, Francisco e Antônio que vieram do Rio para acompanhar essa palestra. Eu espero que depois a Paula no final possa participar também e a gente conversar um pouco sobre o trabalho dela. E então queria agradecer a todos a presença. Eu não sou um grande orador, eu vou tentar ler e comentar um pouco uma série de trabalhos que a gente vai apresentar. Então vou proceder a uma leitura de um pequeno texto e durante o qual a gente vai mostrando um pouco do trabalho da Paula. Trabalhando com arte, por mais que nos orientemos por sistemas teóricos bem construídos ou por análises historicistas inclusivas, a experiência direta, ou seja, a relação experimental com a obra, sempre apresenta questões imprevistas que se colocam para além do nosso conhecimento. O que é próprio da arte é que seu usufruto, via de regra, nos transporta para um campo que não conhecemos e para o qual não temos definições prontas e que, entretanto, apesar de desconhecido ou não sabido, nos parece estranhamente íntimo e próximo. Esse sentimento subjacente à experiência da arte nos remete imediatamente ao Das Unheimliche, de Freud, traduzido para o português como o estranho. É realmente muito estranho estar diante de algo para o qual não temos nem registro, nem palavra, que jamais imaginamos ou concebemos, mas que, sem sombra de dúvida, parece ancorado ou fundado profundamente no nosso próprio ser. Na arte, como na narrativa freudiana, muitas vezes essa equação é invertida se tomamos o ponto de vista do artista ou do sujeito. O íntimo, ao se apresentar fora de seu texto ou contexto convencional, se torna estranho, quase desconhecido, um outro, de quem nada sabemos e que nos apavora em sua potência de revelação. Paula Trope parece usar essa dialética para construir imagens. Ela toma como uma de suas bases de elaboração de imagens essa aproximação do íntimo como algo alheio, que se torna estranho ao campo do olhar. Há um estranhamento estrutural de quem se debruça sobre si ou sobre o próprio olhar e daí, desse lugar, constrói uma imagem, fazendo com que esta imagem, seja ela a imagem do próprio corpo ou do corpo de outro, se torne imagem do mundo, paisagem, totalidade. Apresentando uma trajetória cronológica de sua obra, Paula curiosamente mostra, como ponto inicial de seu percurso, uma série de autorretratos em corpo nu de 1989. Queria começar a mostrar para vocês o trabalho dela. Esse é um autorretrato de 1989, que ela coloca essa série como início da trajetória dela, um início, digamos, mais significativo da trajetória dela. Ela, infelizmente, não tem essas imagens, esses trabalhos todos escaneados, eles foram distribuídos em papel, então nós vamos ter apenas, deixa eu ver, essas duas imagens desse momento. Algum tempo depois, em 1993, ela idealiza uma série de autorretratos em espaços externos, na rua. Ao lado de seu retrato, adiciona uma segunda imagem, a imagem do próprio instrumento de registro fotográfico, uma câmera artesanal pinhole, que desde o início é eleita como seu sistema fotográfico preferido e como seu instrumento de relação com o outro. A série chama-se
minhas câmaras e eu. Minhas câmeras. A gente só tem essa imagem dessa série. Essa segunda imagem da câmera, ao lado do retrato, gera uma estrutura díptica que deverá permanecer em trabalhos futuros, definindo um espaço para o olhar do outro dentro de seu trabalho. Sim, o outro é e sempre foi uma questão fundamental no trabalho de Paula Trope, desde o início. Desse período inicial de sua trajetória, são também esses 3 trabalhos que se seguem. Paula realiza, então, entre 1993 e 94, uma série chamada Meninos, série emblemática com a qual ela ficou bem conhecida, onde estende seu interesse político de forma mais explícita para sua prática artística. Passando a acompanhar um grupo de meninos de rua que vivia em Ipanema, onde ela morava na época, e com eles estabelecendo amizade, Paula realiza com Pinhole uma série de retratos desses meninos, imagens que são acompanhadas de uma outra foto feita pelo retratado e que assim apresenta o olhar do retratado, seu desejo, sua fala. Os olhares e as vozes se cruzam, o trabalho se abre para a voz do outro. Aprofundando essa pesquisa, Paula realiza um vídeo com esses meninos, que é a um só tempo documento, invenção e poesia. Nele, usa uma câmera de vidro desconstruída, sem lente, o que aproxima a imagem videográfica do sistema Pinhole. Essa é a série Meninos. Cada um deles tem um título que se refere ao nome da pessoa que está sendo retratada, mas eu não tenho aqui. E essa foto da direita é feita pelo retratado, né, pelo menino que está sendo retratado. Se o olhar sobre seu próprio corpo inaugura sua trajetória, o olhar do outro passa a ser condição para o sistema de construção de imagem que desenvolve. Sistema este que em si também é o objeto geral de sua reflexão, pois nele pensa a própria natureza do ver, do olhar. Trope estabelece assim um sistema triangular que estrutura toda a lógica posterior de seu trabalho. Nele coabitam o seu próprio ponto de vista, o ponto de vista do outro e um campo comum onde a própria constituição da imagem pode ser discutida e trabalhada em encontro. Abre-se, por essa dialética entre sujeito e objeto, esse terceiro campo, o qual, de alguma maneira, busca estabelecer uma relação igualitária entre artista e seus personagens, dar voz e espaço de ação aos seus retratados. Paula toma o campo do olhar e, consequentemente, de construção de imagem como um espaço que se localiza fora, entre sujeito e objeto, fazendo com que seja passível de ser coabitado, dividido, construído em conjunto. Nesse espaço externo do olhar, a possibilidade de construção e existência do comum, do coletivo, aparece. Esse terceiro campo, que surge na obra de Paula como campo do comum, ganha mais tarde, em 2010,
uma materialidade real com a criação de uma obra chamada Câmara Caixote, a primeira de uma série que nada mais é que uma tenda transformada em câmara escura, onde as pessoas se deparam com um aparato de construção de imagem centenário, e dentro dele podem ficar, presenciar e participar dessa construção da imagem do mundo que está diante deles. Essa é a Câmara Caixote, que foi a primeira de uma longa série de experimentos. Ela fez essa câmera em Curitiba, né? E depois ela realizou todas as posteriores. Essa câmera era quadrada e ela dava um problema na imagem. Todos os trabalhos posteriores são circulares exatamente para corrigir a projeção da imagem do lado de fora. Esses trabalhos posteriores com a câmera, além da imagem, além da experiência que se proporcionava ao público, se pedia para as pessoas trazerem imagens próprias que eram registradas pelo artista. Então ela tinha essas duas vozes, esses dois campos que se cruzavam dentro da tenda, né? Dentro do trabalho. Isso é no jardim do Museu de Arte Moderna, uma câmera que ela instalou lá. Isso é uma outra experiência dentro de uma galeria, onde ela usa a janela como espaço de recepção da imagem. Essa é a câmera no Museu de Arte do Rio, uma outra instalação desse trabalho. As pessoas eram fotografadas dentro da câmera também. Havia um registro dessa convergência entre público e artista dentro do trabalho. Isso fazia parte do trabalho. Entre a realização de Meninos e da Câmara Caixote, Paula Trope realiza uma série de outros trabalhos utilizando o sistema pinhole. É importante falar um pouco da natureza técnica do pinhole e de como ela é importante para a fotografia da Paula. Como você sabe, a câmera pinhole é uma caixa com um pequeno furo feito com uma agulha. A luz entra por esse buraquinho e impressiona um filme posto diretamente na parede posterior da câmera, da caixa. Dessa forma, trata-se de um sistema de fotografia cego, ou seja, no qual o fotógrafo não pode ver o que está fotografando e no qual o fotografado estabelece com a câmera uma relação temporal longa e não necessariamente dependente do fotógrafo. Como um sistema que não usa lente e que exige para a gravação da imagem um tempo maior de exposição, a falta de foco e definição, a imprecisão e falta de controle tornam a fotografia, apesar de muito menos realista, de alguma maneira muito mais próxima da realidade subjetiva de seus personagens e operadores. Dilui-se a ilusão da precisão da representação, dilui-se a ilusão da estabilidade do mundo diante de nós. Dilata-se o tempo de percepção da imagem e a realidade apresenta-se como, na verdade, a vivida, imprecisa, borrada, fantasmática, inacessível, difusa. Por não estar travestida pelo realismo tecnológico, a realidade aparece contraditoriamente mais real diante de nossos olhos. Como diz Paulo Herkenhoff, para Trope, a precariedade tecnológica potencializa o conhecimento. Nesse sentido, a câmera pela qual optou, que normalmente é apenas instrumento na mão do fotógrafo, torna-se parte da articulação interna do trabalho da artista, passando ela mesma a ser objeto de sua reflexão. Retomando o que dizia antes, entre a realização da série Meninos e a primeira Câmara Escura, Paula realiza uma série de outros trabalhos onde exerce seu movimento dialético e pendular entre olhar seu próprio corpo, seu próprio ser, e seu interesse pelo outro,
e sua voz, para que esse outro possa, ele também, compartilhar de seu processo de construção de imagens. Nesse período, esse longo período de quase 10 anos, são realizadas muitas obras, entre as quais as séries Estado de Exceção, de 94, Filme Objeto, de 96, Translados, de 96 e 97, na qual ela põe em contato crianças do Brasil e de Cuba, Ânima, Pandora X, de 98, Ânima, de 99, Contos de Passagem, de 2000, 2001. Esses trabalhos, entre esses trabalhos, aparece com clareza outro aspecto crucial de interesse de Paula Trope, o feminino. Sua abordagem do feminino é objetivada em várias séries de trabalho que percorrem desde seu próprio corpo e sexo e o de outras mulheres em ampliações espetaculares que os transformam em paisagem do mundo, até a experiência da maternidade que também é acolhida em imagem. Isso é uma série de trabalhos, são paisagens marinhas, feitas a partir da morte de um parente, da mãe dela, a partir desse sentimento. Aí nós estamos vendo essas imagens com um filme, que é um filme objeto, que é muito bonito, mas impossível de ser mostrado numa situação dessa. É um filme em loop, que fica continuamente projetando uma imagem de mar. Esse é o Pandora X. Essa é uma série de maternidade. São os filhinhos dela quando nasceram, hoje estão aqui, bem grandinhos, no auditório. Acho que esse já é da... Essa é uma outra série, essa é do Translados, né? Que ela conecta uma pessoa, duas crianças, dois adolescentes, um do Brasil e outro de Cuba, tratando dessa distância, dessa separação, através de imagens que essas pessoas produzem. Esse já é um outro trabalho, é um estilo de um vídeo. Infelizmente, seria muito complicado mostrar os vídeos aqui, mas a Paula produziu também uma série de vídeos. Ela tem um longo trabalho com a produção videográfica, com essas câmeras trabalhadas, onde ela retira a lente ou trabalha o processo de captação da imagem, precarizando às vezes, no sentido de a imagem tomar essa outra dimensão. Aqui já é um trabalho no qual Paula foi chamada. Havia um grupo de crianças numa comunidade no Rio, uma comunidade que fica entre Laranjeiras e Santa Teresa, 2 bairros, num morro, e um grupo de meninos começou a fazer uma grande representação da favela,
começou com uma brincadeira e eles conseguiram pegar um terreno dentro da favela e construíram uma espécie de miniatura da favela, uma miniatura do mundo dentro desse espaço. Então, Paula, em função do trabalho que ela havia desenvolvido com os meninos de Ipanema, foi convidada a desenvolver um trabalho com esse grupo. Esse trabalho gerou muitos frutos. Essa instalação, hoje, eles criaram uma ONG, inclusive. Existe nessa comunidade uma grande instalação que se chama Morrinho. E esse trabalho foi levado para a Bienal de Veneza, para vários lugares. Eles continuam a trabalhar e no Museu de Arte do Rio existe uma instalação permanente desse grupo de meninos, que na época eram meninos e agora são adultos, e que assumiram esse processo como um processo artístico e se profissionalizaram. E Paula acompanhou todo esse projeto, todo esse processo desse grupo de meninos, acompanha até hoje, de alguma maneira, e fez uma série de trabalhos em torno de fotografias, em torno desse grupo, né? São essas imagens aqui. Esse garoto da esquerda, é o Renato, ele hoje trabalha, inclusive, no Museu de Arte do Rio, se desenvolveu profissionalmente nessa área e trabalha conosco lá, desde antes, inclusive, da minha chegada. Já é um adulto. Isso é uma festa. Esse lugar virou um lugar de convergência dentro da comunidade, onde a comunidade é convidada a participar de eventos, atividades, etc. Isso é uma fotografia de um evento desses que Paula programou, ativou e se estabeleceu nesse espaço, um espaço de convergência, de convivência da comunidade toda em torno da questão da arte, em torno da questão da autorrepresentação, inclusive, que é muito importante para o trabalho da própria Paula. Bom, em 2011 e 2012, eu convidei a Paula Trope para participar de uma exposição que tinha como proposta exatamente abrir o campo poético de forma direta para o público. A exposição chamava-se A Experiência da Arte e foi realizada em 2013 no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e depois aqui em São Paulo, no Sesc Santo André, em 2014. A ideia em relação à obra de Paula era construir, como parte de um complexo de instalações realizadas por vários artistas, uma grande câmara escura que Paula, desde sua primeira câmara caixote, já tinha desenvolvido bastante em outras experiências. A partir do meu conhecimento sobre o seu trabalho, pensei que essa obra abriria ao público a possibilidade de, literalmente, ver o olho vendo, ou seja, desvelar metalinguisticamente o delicado sistema do olho e do cérebro de construir imagem e de tomá-las enquanto objeto de representação, ou seja, objetos de linguagem. A Câmara Caracol, título dado ao trabalho de Brasília, foi construída, como pode ser visto nessas fotos que eu vou mostrar, e foi um grande sucesso de público. Durante a exposição, visitei muitas vezes o trabalho, tanto para ver o público vendo, como para me ver vendo. O espaço do Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, fica dentro de quase que um parque, onde existem vários prédios, então várias galerias. Então, cada artista tomou um espaço e desenvolveu uma grande instalação. E a Paula construiu essa câmara exatamente nos jardins que possibilitavam uma visão 360 graus da paisagem, uma experiência
em termos espaciais, difícil de ser reproduzida em outros lugares, dada a condição geográfica do local. A câmera, ela acolhia em torno de 10 até 15 pessoas, né? Era uma pequena casinha, bem grande, e nessa experiência foi desenvolvida a questão técnica de uma forma bem grande. Então a câmera possuía 2 entradas de luz laterais e uma no teto. Então toda a paisagem era possível ser vista dentro dela, né? Tanto a paisagem do céu, quando você tinha nuvens, como os 2 lados da paisagem. A ideia inicial do trabalho era que ele pudesse girar para poder pegar vários diferentes pontos de vista. Isso é, como vocês podem ver, uma imagem de dentro já da projeção. E outra inovação que a Paula estabeleceu é que ela começou a usar lentes. Então, no processo de visitação, a pessoa primeiro via o trabalho sem lente e depois era adaptada uma pequena lente no buraquinho, no orifício, que a lente ela dá um foco maior, né, para a imagem da paisagem, e fica bastante são as pessoas interagindo lá dentro. Dá para ver mais ou menos as projeções. Isso é uma imagem produzida dentro da câmera. Dois anos depois dessa exposição, um acontecimento na minha vida pessoal me fez retomar ou rever e reviver, de alguma maneira, esse trabalho em particular e mesmo a obra de Paula de uma forma geral, de ponto de vista absolutamente inesperado e revelador para mim. No começo de 2016, eu sofri um descolamento de retina em um dos olhos e passei por uma intervenção cirúrgica que seria a primeira de uma série de 4 ao longo desse ano. Depois de uma dessas intervenções que me obrigou a ficar durante mais de um mês quase totalmente imobilizado, sem poder ler, andar, etc., eu comecei inicialmente a fazer alguns desenhos cegos em um pequeno bloco, porque eu não tinha nada para fazer, para os quais eu não precisava usar os olhos, naturalmente. E depois, me auto-enganando, eu comecei a fazer alguns desenhos bem rápidos, para os quais eu usava os olhos bem pouquinho. Eu vou tomar a liberdade de mostrar esses desenhos para vocês, porque o que eu vou desenvolver depois em termos de raciocínio surgiu a partir da minha revisão desses desenhos algum tempo depois. Esses são desenhos cegos. Esse já é um desenho rápido que eu uso o olho bem pouco. É claro que a temática fundamental para mim naquele momento era meu próprio olho e toda a experiência que estava vivendo, bastante traumática, diga-se de passagem. Alguns meses depois, revendo esses desenhos, já com certo distanciamento, percebi algumas coisas que me fizeram repensar o trabalho da Paula. Primeiro, que a consciência física, carnal, que a cirurgia me proporcionou, me fez de alguma maneira pensar a minha visão como uma coisa inteiramente separada de mim mesmo.
Isso é muito estranho de perceber. Eu vi que o meu olho não era parte de mim e que eu poderia existir, e efetivamente existia, sem ele, em algum lugar além dele, distante ou separado dessa sensação íntima, intimíssima de ver. Nesse momento, pensei que talvez não exista nada mais íntimo do que a imagem trazida pela luz, atravessando o cristalino, refletindo-se na retina de forma invertida, para depois percorrer os circuitos do cérebro, perfazendo isso a que chamamos imagem, e que antes pensava que fazia parte do meu ser. Percebi a natureza totalmente mecânica do sistema de visão, por mais sofisticados que sejam os seus instrumentos, e que eu continuaria a habitar as imagens, e que eu, apesar disso, continuaria a habitar as imagens, as minhas imagens, mesmo sem o funcionamento do meu olho. Elas se materializaram em mim, independente da luz, mas como pura linguagem, puro significante. Quase que automaticamente fiz um paralelo entre o mecanismo do meu olho e o da câmara-luz, a câmara caracol, pois são lógicas similares, e creio que finalmente entendi por que Paula Trope separa o ato de ver em espaço externo, em espaço alheio, onde podemos nos descolar da alienação da imagem que produzimos e que carregamos em nós. Paula realiza uma espécie de descolamento da imagem para que ela possa ser vista em sua estranheza real, em sua realidade insuportavelmente difusa e impalpável. Percebi também que os meus desenhos do olho, vistos dessa perspectiva interna, se pareciam às vezes com representações do sexo feminino. Apesar de esta não ser uma analogia nova na história das representações gráficas, ou até mesmo por isso me fez pensar que talvez esse paralelismo presente na obra de Paula entre o sexo feminino e o aparato da visão não seja mero acidente, mas uma aproximação poética entre os dois campos, o do feminino e o da visão, o do exercício do feminino e o do exercício da construção de imagens, o exercício do ver. Nesse sentido, se entendo na obra de Paula o exercício do ver como um exercício político que gera novos sentidos às imagens que produzimos, também sua abordagem do feminino, ou melhor, sua produção de uma imagética do feminino, pode ser tomada como um exercício político do feminino. Paula Trope, em sua obra, não apenas constrói uma imagem, um discurso e uma forma em torno do feminino, do corpo feminino, mas muito mais que isso, ela pratica o feminino enquanto posição no mundo como um exercício político e um exercício fundamental da arte, de ver o outro, de receber o outro, a fala e o olhar do outro, em seu próprio olhar, em seu próprio aparato criador de linguagem. Ela toma o feminino como um instrumental ético fundamental que a posiciona no mundo, fazendo da arte encontro, troca, ampliação coletiva do espaço do ver, criação, geração, desenvolvimento, política. Sim, política, pois seu trabalho abre uma perspectiva maior para o feminino que simplesmente a identitária, colocando-se para além do feminismo enquanto demarcação e defesa do espaço de poder, mas busca atuar em uma esfera onde o feminino se apresenta como grande, e talvez único, caminho para a política, para a salvação da política. Em um momento tão tenebroso que nós todos aqui no Brasil vivemos, talvez no mundo, talvez nos caiba buscar o ideal, o absolutamente utópico, para que o caminho do possível se materialize um dia entre sonhos. Assim, trata-se de pensar uma revolução onde o feminino estruture sua ética, seu espírito, e a arte, sua linguagem. Paula ainda acredita no humano e na arte. Eu também.
Obrigado. Eu queria só, antes de acabar, deixar uma imagem que é uma imagem utópica, uma imagem de sonho, onde Paula pensa construir em vários locais. Isso é um projeto onde ela faz uma construção virtual, onde ela pensa construir em vários locais do Rio de Janeiro, o que ela chama de câmeras malocas, que são construções de taipa, exatamente transformadas em câmeras. Então seria uma espécie de grande taba das câmeras malocas. E aqui nós temos uma construção virtual dela, que é um trabalho, é uma câmera que deveria ficar num arpoador, para as pessoas poderem se defrontar com essa paisagem. É uma utopia, uma fantasia criadora dela. Então, queria acabar com essa imagem utópica para a gente convergir nesses desejos que as coisas se transformem. Obrigado. Obrigado, Evandro. Alô. Bom, a gente queria passar para as perguntas, aproveitar também que a Paula está aqui. Se ele está perguntando se as câmeras são locais fixos. Esse projeto ele começa a acontecer em 2010, né? Então acontece em vários locais diferentes. A câmera... É engraçado você perguntar isso, porque, por exemplo, o primeiro projeto, aquela câmera caixote, que o Evandro apresentou, era uma câmera que a gente tinha que montar e desmontar, então a gente saía em uma equipe e percorria vários locais de Londrina, e fomos até a Mata de Godói, escolhíamos algumas praças dentro da cidade, a gente montava e desmontava a câmera, e a gente fazia, tem uma situação que para mim é muito instigante, que é, assim, a gente divulgou, chamou a população para vir visitar a câmera, e aí nesse processo de experimentação da câmera, né, eu fotografava, filmava as pessoas, e também nessa chamada pública, a gente dizia, venham contar a história da sua, como a sua família chega a Londrina, enfim, então tem toda uma coisa de que a população revisitasse aquele lugar, né, mas a partir dessa experiência de estranhamento, né, pela paisagem que é apresentada pela câmera. Mas isso para te responder que, por exemplo, já nessa primeira experiência era uma câmera que se deslocava. Por exemplo, lá em Brasília, era uma câmera de 6 metros, né? Então ela foi pensada, a gente foi antes lá, eu com o Evandro, pensando onde é que seria a melhor situação de posicionar a câmera. Mas ela, a experiência que ela propicia, por exemplo, a pessoa entrava por um lado e saía por outro, né? Dentro da câmera, era assim, uma câmera com 360 graus, não só assim, mas você tem imagem projetada no teto e no chão do teto, porque cada buraquinho daquele projeta uma imagem de 180 graus. Então, ela era completamente preenchida por imagem e sobrepostas, o público brincava, interagia com isso, abria um lado só, abria o outro, enfim, né? Uma imagem, as imagens elas se comunicavam também dentro da câmera. Então, o que estou querendo dizer com isso é que, mesmo ela sendo uma câmera fixa, essa experiência dentro da câmera causa uma espécie de vertigem, porque você entra, você entra por um lado, mas você vê aquela paisagem do outro lado, entendeu? Então ela dá uma... E você sai pelo outro lado, você entra por uma porta, sai pela outra. Pode ficar o tempo. Meu nome é Luciana. A pergunta para a Paula, queria saber como começou essa escolha da Pinhole. Como que foi, se você lembra, de repente, não sei, que às vezes são tantos trabalhos bonitos, né? Mas como que foi o primeiro trabalho que tocou para ter essa inspiração de ter a continuidade com a Pinhole? Qual foi o primeiro contato com a fotografia Pinhole? Acho que é isso. Acho que foi interessante, o Evandro se interessou em apresentar esses trabalhos bem lá atrás, né? E a gente conversou sobre como já naquele momento me interessava a própria câmera e toda, digamos, a parafernália em torno da produção de imagem, ela
se apresentava para mim como um problema. Então, por exemplo, aquela série de autorretratos, eu me fotografava sem me ver. Então, já é uma experiência de deslocar o aparato fotográfico. O fotógrafo normalmente trabalha aqui, né? E a câmera é uma espécie de extensão do próprio corpo. Estou falando assim para você entender como toda essa prática, essa praxis fotográfica, ela já era uma questão para mim, né? Então, foi um primeiro momento onde eu experimentei trabalhar sem que essa câmera fosse alguma coisa fixa no meu olho, né? Ela coloca de um outro momento e o que esse objeto podia me devolver, né? Que não era alguma coisa já previamente sabido, né? E essa coisa que não era previamente sabida era a minha própria imagem, né? Então, o que estava ali já problematizado era que aparato é esse, que é esse, que sistema é esse. E então, essa questão já existia, mesmo quando eu não trabalhava com a câmera de orifício, e quando eu comecei a trabalhar com a câmera, que foi a partir eu tive contato com uma grande artista, Regina Alvarez, que foi pioneira, né, do trabalho com a câmera pinhole no Rio de Janeiro. Foi com ela que eu aprendi, eu tive um encantamento exatamente porque essa câmera, esse instrumento, ela traz essa possibilidade. Então, muito mais do que, digamos assim, também, com certeza, por conta do aspecto estético e tal, mas acho que mais do que isso é o tipo de praxis que ela possibilita, essa câmera, né? Acho que eu te respondi, né? Mais perguntas? E essa relação do díptico com você e o mundo, como surgiu também esse interesse por olhar do outro através da pintura também, dessa experiência? Também acho que o Evandro percebeu muito bem como isso se dá no meu trabalho também, desde sempre. Ali eu acho que eu já tinha os trabalhos anteriores, eu sinto que de certa maneira eu estava um pouco me preparando amadurecendo a linguagem do trabalho para que isso fosse problematizada, essa questão do outro de maneira mais evidente, né? Aquela ideia dos dípticos era exatamente abrir espaço na construção do trabalho para que o observador, aquele que fosse entrar em contato com o trabalho, tomasse contato também com o olhar daquele que a princípio era o outro, mas que então ali aparecia também como sujeito, também como participante, praticante e produtor daquele trabalho, né? Mas isso já estava presente também em outros, a minha formação em cinema, então aquele trabalho de 89 que o Evandro mostra, acho que era um dos primeiros trabalhos com fotografia, mas eu comecei a mexer com Super 8 ainda na década de 80, 84, e eram produções que eram muito faladas, a coisa da oralidade que vai estar presente em outros projetos de vídeo, né? Eram enfim, falas a respeito da condição feminina e do masculino, enfim, de discussões no mundo, eram sempre muito faladas, porque eu já percebia, para mim já era importante a arte, né, como uma possibilidade de criar situações de interação, né, e de situações de encontro. Então a questão do outro, da alteridade, ela já estava presente mesmo aí, antes da problematização da janela. Foi claro? Acho que sim. Mais questões? Eu tenho uma pergunta, Paula. Eu acho que o projeto Morrinhos, ele se apresentou na Bienal de São Paulo, né? O projeto Morrinho, não. No trabalho que a gente fez junto, que eles trabalharam. Isso, que foi em 2007. 2006. 2006, isso. Foi com a Bienal da Lisete Manhã. Então, eu acho que nessa época começou a fervilhar e ter muita discussão aqui no Brasil, a gente via muita discussão na Europa, muita discussão
nos Estados Unidos sobre a questão da colaboração entre artistas e comunidades, que é uma coisa que continua até hoje, né? Pensar um pouco como um artista, um coletivo trabalha com um movimento social, com um movimento de moradia, enfim, quais são os ganhos dessa prática, né? Hoje, tem uma discussão também muito recente, mas é uma discussão bastante americana, em que muitos teóricos e artistas colocam projetos em que artistas se envolvem com uma comunidade específica, com o intuito de talvez melhorar a vida daquela comunidade ou produzir uma forma de empoderamento dessa comunidade. E eu lembro de ter visto o seu trabalho na Bienal, e acho que essa Bienal da Lisette havia muitos projetos que lidavam com essa questão da colaboração, e era a grande questão dessa Bienal. E aí eu ficava pensando de como você, como artista, se aproxima de uma comunidade, quais são os protocolos de colaboração que você colocava, quais são talvez os conflitos que você passou trabalhando com esses meninos. E eu acho que para além disso, de pensar em conflitos, de pensar como dividir, né? Porque eu acho que o trabalho colaborativo tem um pouco disso, você tem que abrir mão de outras coisas, estabelecer limites, estabelecer dinâmicas de trabalho entre o artista e esse grupo. Eu ficava pensando um pouco dessa continuidade do seu trabalho. Você continuou, enfim, visitando a comunidade, se aproximando desses grupos, porque muitas vezes o artista produz, né, uma colaboração em um determinado contexto, e depois, quando uma Bienal acaba, quando esse projeto artístico acaba, essas partes elas se distanciam novamente. E eu vejo você nessa aproximação. E acho que inclusive o MAR tem um pouco desse interesse de trazer trabalhos que têm essa tônica da colaboração. Então, queria te perguntar um pouco dessas dinâmicas, talvez se o Rolando puder falar um pouco sobre isso, que eu acho que é super importante, assim, a gente discutir esse ponto no seu trabalho. Acho que essas questões, elas estão aí, não estão resolvidas, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Então tem uma situação que é bem diferente, eu fui, como a Evandro falou, eu fui convidada para subir o morro e conhecer a obra deles, que já existia há algum tempo. Eu nunca realizei nenhum trabalho assim, de ir a uma comunidade para realizar um trabalho, ensinar. E o trabalho que a gente realizou lá não foi uma oficina de fotografia, não foi uma outra coisa. Eu fui chamada para documentar a obra deles, que é uma obra, o Evandro conhece, é uma experiência impressionante. É uma obra absolutamente singular, é uma obra viva. Quando eu conheci ainda era pequenininha, mas ele já foi crescendo à medida que eles foram amadurecendo e que a obra deles foi ganhando projeção, né? A obra foi que eles foram ocupando aquela encosta do morro. Hoje são cerca de 300 metros quadrados daquela grande maquete das comunidades todas da cidade. Então é um trabalho muito impressionante. E uma coisa que eu acho engraçado falar, é que eu sou péssima documentarista. Eu fui chamada para documentar a obra deles, assim, porque fui chamada pelo Gilberto Chateaubriand, que tinha recebido: Paula, eu estou precisando ir lá fazer umas coisas, você pode ir lá para mim? Então fomos até lá, e eu produzi as fotos, que eu não sei, sequer cheguei a ver, era uma publicação que eles precisaram, pediram a ele que fizesse essa intermediação. Mas a partir desse primeiro encontro, eu propus a eles que a gente realizasse um trabalho, uma relação de parceria, onde eu faria os retratos, né, dos jovens, e que eles fotografariam cada um do seu morro, porque a obra ela se estabelece como um jogo. E o meu trabalho ele tem muito esse aspecto de jogo, né, de alguma coisa que a gente estabelece algumas regras e ele vai acontecendo, e essa é a grande, você falou assim, né, quais são
como todo jogo, ele depende de você se estabeleçam regras, como é que as coisas se darão, né? E para mim esse é o mais estimulante. Estava falando há pouco com a Rochelle, como de certa forma, quando a gente começa a realizar trabalhos dessa natureza, esses trabalhos ganham vida, e eu não consigo mais me ver trabalhando muito de uma outra maneira, sabe? Porque o que o trabalho produz é assim, é muito potente, né? É revelador, né? Não são questões de natureza estética, mas questão formais, tem muita coisa que você coloca nesse jogo, né? Então, nesse jogo a gente estabeleceu uma série de, né, como é que ele se daria. Tem esse princípio, nesse aspecto, ele é muito similar ao trabalho que eu tinha realizado 10 anos antes, que é aquela série dos meninos, que eu faço o retrato de vocês e vocês fotografam os seus morrinhos, porque cada jovem ali era dona de 1, 2, 3 morrinhos. Isso é uma coisa que a gente vendo a série inteira é muito interessante, porque alguns apareciam ao lado de 3, 4 morros, que eram os mais poderosos, porque ali dentro da maquete eles reproduzem as relações de poder que se dão, né, na comunidade e em sociedade, né? Então, alguns são mais poderosos, né, outro é dono de um morrinho, então eles reproduzem, então isso a gente vê nos retratos e nos retratos que são sempre apresentados, né, nessa relação dialógica com as fotografias que eles tomam dos seus morrinhos. Não é uma oficina porque eu chego lá, digamos assim, o instrumental, ele já está todo produzido. É um trabalho que se realiza de forma diferente ao trabalho de um artista que vai fazer uma oficina, tal. Funciona assim. E esse jogo também se dá com essa câmera cega. Né? Então, essa câmera cega, quer dizer, a câmera é evidente. A câmera é evidente, só que a gente não vê o que a câmera está vendo, né? Mas, de certa maneira, ele democratiza ou ele possibilita que se pense junto, né? Então, a gente discutia junto, né? O que você quer fotografar, como é que a gente vai posicionar a câmera, né? Isso possibilita, né, aquele outro também participar dessa experiência, né? Estamos, né, eu e eles, nós, a gente vira nós nessa hora, né? Pensando como posicionar a câmera, né? Como é que você vai pensar, né, a produção, né? Esse objeto vai se transformar em imagem. Não sei se eu estou explicando para você como se dá esse jogo, né? Mas o que acho que mais importante aconteceu aí também com os rapazes do Morrinho foi essa possibilidade de uma relação mais a longo prazo, né? Para realizar esses retratos, assim, a gente ficou mais de 1 ano para realizar. E o trabalho ele tem um momento, ele acaba, né? Mas nesse processo, o que acontece? Eu estava vivendo junto com eles, diante da obra deles, no espaço deles, né? Quando eu conheci a obra, o Neucirlan ainda morava, que é um dos primeiros, né, inventores da maquete, então eu estava no quintal da casa deles, eles me recebiam nesse espaço que é deles, né? Então há o desenvolvimento de uma relação de confiança, de uma relação afetiva, né? Onde a gente pôde discutir tanto a construção do trabalho, como o Evandro enfatizou, né, dessa importância de poder discutir junto com esse outro, né, e ele participar desse processo. Então eles não era uma oficina, mas com certeza eles entenderam, né, todo esse mecanismo, não só da pintura, mas do que a gente estava fazendo. Eles sabiam que esses retratos iam ser produzidos. Falaram, olha, é uma maneira do trabalho de vocês também ser apresentado de uma outra forma, né? Então pensem sempre, né, como será importante para vocês se representarem. Vocês não estarão lá, mas serão vocês através da imagem de vocês. Então a gente fez, eram 16, 17 jovens nessa época, então eu fui primeiro fazendo os retratos de cada um deles separadamente, então uma relação de 1 para 1, né? Depois a gente discutiu como eles são um coletivo, de como era importante os retratos também em grupo,
porque é como um coletivo que eles se fortalecem, né? Então começamos a fazer os trabalhos em grupo, 2 irmãos, né? Tem várias, a taxa de 2 irmãos, até que a gente conseguisse, isso não sei quantos meses depois, reunir todo o grupo e fazer uma fotografia de todo o grupo junto. Então, são coisas do processo que a imagem, ela é essa imagem resultante, ela é um pedaço do que é esse processo, né? Então, por exemplo, quem está diante dessa fotografia final, quando a gente fez essa fotografia, a gente discutiu que essa seria a última fotografia daquela série, né? Mas a relação que a gente criou, ela não se finalizou ali, né? E também, depois disso, a gente começou a mostrar o trabalho, não antes, né? Então, a partir disso, teve uma coisa muito importante, porque eu já tinha iniciado o trabalho com eles, mas durante o processo eu recebi uma bolsa que foi a Marco Antônio Villaça, o prêmio Marco Antônio Villaça. Então, porque é muito difícil ser artista no Brasil, mas essa bolsa me deu condições de produzir os trabalhos, de mostrar os trabalhos junto com eles, enfim, né? E a gente começou a mostrar o trabalho a partir da bolsa, onde inclusive eles receberam pela produção, né, pelo estarem trabalhando junto comigo também, que foi uma coisa que foi muito discutida dentro do prêmio. E essa é uma outra instância também, eu acho, que é importante. Isso que eu digo, assim, que formalmente pode ser parecido, mas esse trabalho me deu a possibilidade de levar essa discussão para outras camadas, né? Por exemplo, essa de discutir com a comissão do prêmio a importância de remunerar os rapazes pela participação do trabalho junto comigo. Então, eles receberam, independente das exposições, né? Cada exposição eles recebiam também pela participação do trabalho. Depois uma outra, e aí a partir daí foram comigo para a Bienal de São Paulo, com certeza como participantes do trabalho, junto comigo. Não, eu lembro, inclusive, que a legenda tinha os nomes, né? Isso era uma coisa que já sempre tem o nome do artista, mas você fez questão de colocar os nomes. Sim, porque isso faz parte da questão do trabalho, tá? Não é uma reverência, faz parte da linguagem mesmo do trabalho, né? Essa nomeação, isso é uma das questões, né? Acho que me perdi. Você falou que isso foi. Uma coisa que eu acho que a gente também achou muito importante, que eu acho que não resolve, mas é mais uma questão também. Porque é um trabalho que eu nunca apresentei em galeria. Essa questão da participação do artista no mercado também é mas eu tenho vários trabalhos que eu vejo que não acho muito complicado pensar. Acho que uma das questões também em que situações ele pode ser apresentado. Mas ainda assim, todas as vezes que acontece venda, a gente divide o valor, quer dizer, e para eles é muito bom. De maneira muito pragmática, estou falando. Então, enfim, esse trabalho foi muito rico nesse sentido, de eu ter da gente ter tido essa possibilidade de ampliar essa discussão da colaboração para outros níveis, assim, para outros campos. Acho que em relação ao mar, acho que é bem interessante também as consequências do trabalho. O mar, ele fez agora 4 anos, né? Então ele coincide a criação do mar com esse processo e, de alguma maneira, eu acho que não que tenha sido, se não houvesse o trabalho, acho que eu estou com o microfone, se não houvesse o trabalho da Paula junto do pessoal do Morrinho, o mar não teria uma vocação, digamos, um projeto conceitual voltado, uma parte dele, para pensar uma relação com as comunidades em volta. Mas eu acho que ele foi muito importante nesse processo de conceituação disso, porque o Paulo Reckenhoff, que era até pouco tempo que eu estou substituindo,
o diretor cultural, acompanhou diretamente, acompanha o trabalho da Paula há muitos anos e acompanhou esse processo todo do Morrinho, foi levado lá e aconteceu que o mar ele foi instalado dentro de uma área uma área histórica do Rio de Janeiro com muitas implicações, muitas histórias. Ele está do lado onde existiu o porto que recebia os escravos, que hoje está sendo tombado, né, como patrimônio da humanidade, que se descobriu toda uma área que era uma espécie de cemitério dos escravos que não suportavam a viagem, né, o maltratamento. E ele está do lado de um morro chamado Morro da Providência, que simplesmente é a primeira favela do Brasil. A história é que os soldados que lutaram no épico Sertões, lá meu Deus, como chamam? Contra Antônio Conselheiro, quando eles voltaram, havia sido prometido a eles casa, um monte de coisas, só que o governo não deu nada a esses soldados. Eles começaram a se encastelaram no Morro da Providência e construíram uma favela. Inclusive o nome favela é de uma planta que tem sua origem lá no sertão e que foi trazida por esses soldados e plantada nesse lugar. Então o Morro da Providência é do lado do mar, tem um outro morro chamado Morro da Conceição, que também tem um histórico muito importante para a cidade. Então ela está diante o museu está diante do porto, que nessa reforma que foi feita agora e da onde o mar passou a existir, foi de alguma maneira retomado para a cidade. A orla foi retomada de uma forma que a orla foi tomada, destruída pela ditadura, de uma forma brutal, assim. Era um espaço absolutamente importante, com algumas áreas maravilhosas, como o mercado, que foi derrubado, e eles construíram em toda essa área um viaduto gigantesco que destruiu a área histórica toda da cidade. Então essa reforma que foi feita agora simplesmente retomou o que é a cidade, né? A vocação toda da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade portuária, né? Toda a história dela é ligada ao fato de ser um porto, né? E então o trabalho da Paula, de alguma maneira, impulsionou na criação do mar um projeto de relação com essas comunidades em volta, né? Havia, então, já desenvolvido esse projeto. Esses meninos, inclusive, foram convidados a produzir uma instalação para o museu, né? Essa instalação está até hoje lá, é meio emblemática, assim. A gente está pensando, ela fica nos pilotis, na entrada, no local. A gente está pensando mudar para um terraço, onde ela vai se apresentar de outra forma dentro da paisagem toda da cidade, e para mudar um pouco. E eles estão super animados com essa mudança. E o museu estabeleceu uma série de programas junto a essas comunidades, principalmente com Morro da Providência e Morro da Conceição. Então existe um programa constante de relação, onde muitas coisas ocorrem, encontros sistemáticos. Todo mês tem um encontro dentro do museu desses grupos organizados que desenvolvem uma série de atividades, e tem surgido questões. Por exemplo, um artista do Pará, Alexandre Sequeira, que está fazendo uma exposição agora, que trabalha exatamente com pessoas, com comunidades, com pequenos grupos. Ele, coincidentemente, uma pessoa que faz parte de um desses grupos propôs ao museu que o museu acolhesse um acervo de um fotógrafo amador que durante 30 anos tinha documentado os casamentos, os aniversários. Ele ganhava um dinheirinho no final de semana dessas comunidades todas ali. Esse fotógrafo morreu, e esse acervo de, acho que há mais de 30 anos, 40, 50 anos,
a família não tinha o que fazer com aquilo, ia jogar fora foto daquelas pessoas, daquela comunidade durante 40 anos, ia ser perdido. E eles nos propuseram acolher um acervo, todo esse acervo fotográfico. Então, esse artista, quando soube, decidiu fazer um trabalho específico usando esse acervo. Ele procurou conseguiu localizar pessoas que tinham sido retratadas há 20, 30 anos, localizou, então fez todo um trabalho, fotografou, etc. Esse trabalho está em exposição lá, dentro de uma exposição maior dele, né? Então ele, quer dizer, esse trabalho do Morrinho, de alguma maneira, subsidiou o Paulo, né, Herkenhoff, e a equipe do museu para estabelecer um projeto constante, um projeto conceitual para o museu que criasse linhas de comunicação do museu com essas comunidades imediatamente próximas, né? Então, isso se tornou parte do projeto todo do MAR. São programas constantes de atividade que têm gerado várias consequências, né? E, particularmente, com o grupo, que é o Pereirão já é em outro, não é na área onde esses meninos, né, eles permanecem, digamos, em constante contato com o museu, porque a obra deles está lá, o museu não comprou, eles não querem vender o trabalho, eles querem ter um controle do trabalho. O museu comissionou a feitura dessa instalação que tem no museu, mas não comprou. Então, eles também não querem vender, eles querem ter um controle e estabelecer uma relação. É bem interessante, eu achei essa postura deles, né? Eles são muito apegados, né? De 6 em 6 meses tem que ir lá fazer a manutenção, né? Então tem toda uma relação estabelecida. Eles, só para informar, seria interessante, eles criaram uma ONG lá no Pereirão. A área que eles conseguiram é uma favela muito atípica, talvez dá vontade de morar lá, porque é lindo, é uma paisagem extraordinária, assim, você vê a Baía de Guanabara e tal, e tem muita árvore, tem muito espaço ainda, né? Não é uma comunidade onde é ocupado tudo. Eles conseguiram, é uma favela pequena relativamente, então eles conseguiram um espaço gigantesco, construíram uma casinha, que é a sede do instituto que eles criaram, e eles se profissionalizaram e vivem hoje dessa atividade, no sentido de que tem vários programas, eles são convidados para o mundo inteiro para apresentar esse trabalho, e tem uma agência de viagens que leva pessoas para conhecer tanto a favela como o trabalho, que fazem turismo, né? Então, eles estabeleceram, a partir do trabalho, eles eram crianças na época, adolescentes, né? E estabeleceram uma perspectiva de vida que eu acho que foi possível a partir da aproximação tanto de pessoas como a Paula, como de instituições como o MAR, né? E de outras instituições também que abriram esses caminhos para eles e estabeleceram perspectivas objetivas de profissionalização, né? E hoje eles trabalham com isso, tem um grupo de pessoas tal, que viajam o mundo inteiro. Tal. É uma experiência bem interessante e que, sem dúvida, reverberou na conceituação geral do Museu de Arte do Rio, na sua criação, né? Nas perspectivas que ele estabeleceu. Não que isso tenha sido a única fonte de... Acho que está dentro da perspectiva está dentro da perspectiva do Paulo, primeiro, pensar a cidade do Rio de Janeiro, é um museu do Rio, então ele traz para si a questão da cidade, e também é um museu, como ele diz, da periferia, né, que pensa
uma relação diferenciada com a cidade, no sentido de trazer tanto manifestações como as pessoas, não só de um universo, mas uma coisa ampliada, né? O MARC tem alguma relação com o projeto também da Favela da Maré, também de inclusão social? Não, é uma relação direta, não. É um outro grupo. Existe comunicação também em relação ao MARC? Existe, porque existe várias pontes de comunicação. Há o grupo que desenvolve... Aliás, hoje está abrindo uma exposição lá, né? Hoje, exatamente, com a curadoria do Moacir dos Anjos, na Maré. O grupo que desenvolve a parte de artes plásticas, a Luísa Mello, né? Que tem uma relação com o mar, enfim. Há uma comunicação, mas não uma relação direta, de atividades diretas. Mas tem a Maré é muito grande, né? Tem vários grupos ali. Enfim, de produção de rádios, produção de imagens, são diferentes ONGs ali dentro. Eu conversei com ele, né? Ele está falando talvez de um trabalho a Tatiana Altberg, que faz um trabalho ali. Oi? Também, então são muitos grupos. Mas só para você saber, o MAR, acho que 1 ou 2 anos atrás, eles compraram trabalhos lá desse grupo da Tatiana, que Tatiana Altberg é uma fotógrafa que faz uma você conhece aquele como é que chama mesmo? Mão na Lata. E o MAR comprou um trabalho das crianças. Eles ficaram felicíssimos. Mais perguntas? Oi, então, uma coisa que eu gosto muito de pensar, particularmente, é sobre a relação, não exatamente a relação, mas a fala no filme, no cinema. O ato de falar, né? E aí você disse que você fazia filme, você fazia cinema com as pessoas falando muito. Eu queria saber como que você vê essa relação entre essas duas linguagens, sabe? E como você passou desse filme falado, que tinha essa relação, para a fotografia em si? Como eu disse, eu acho que desde as primeiras realizações assim, com o Super 8, para mim, assim, os projetos com o cinema eram projetos de reflexão sobre as questões que me interessavam no mundo e que problematizar isso no trabalho se dava através da produção desses discursos falados, né, onde eu pedia a alguns amigos para falarem sobre determinadas questões. Então, isso sempre teve presente de alguma maneira, né? Então, quando o trabalho com a fotografia começa a ficar mais forte, isso teve que ser, de alguma forma, de alguma outra maneira, essa fala precisou ser problematizada, quer dizer, isso tudo de uma forma muito intuitiva, né? Então, e aí, acho que a abertura desses diagramas de autoridade, dessas redes, né, dentro do trabalho, né, desses jogos simbólicos, né, são uma maneira de trazer para dentro do trabalho essa possibilidade de uma fala compartilhada, né, de problematizar essa troca, né, que com o vídeo, no vídeo depois, quando eu retomo a produção em vídeo, essa questão da fala, da oralidade, ela continua muito presente, muito forte. Paula, eu queria saber de você, se você considera, assim como os outros artistas no Brasil, que é um desafio para o artista brasileiro fazer com que o público em geral veja a arte, veja aquela obra, no caso dessas câmeras,
não só de uma maneira lúdica, porque eu vejo assim, as pessoas entram, eu não estive numa câmera, né? Então não sei como realmente funciona. Mas as pessoas às vezes entram, elas veem, se veem do lado de fora, ou se veem entrando por um lado, saindo pelo outro, e veem assim, tudo aquilo como uma brincadeira, né? E não param para refletir, fazer uma reflexão como que o Evandro fez, que eu achei fantástica, né? Essa reflexão de se enxergar no outro, essa reflexão da visão, do feminino. Se é um desafio para você, assim, se você sente que é um desafio também para o artista, de modo geral, fazer com que as pessoas não só enxerguem isso de uma maneira lúdica, mas realmente parem para interpretar isso. Acho que Eu acho que o Evandro vai poder falar melhor do que eu sobre essa questão, porque isso faz parte. O Evandro é um curador e um artista que já há alguns anos vem pensando exatamente essa questão da experiência específica, que é a experiência com o objeto de arte, né? No meu trabalho, eu acho que o que acontece nessa relação não é interpretação. Acho que a gente não interpreta a arte, a gente vive arte, a gente vivencia, né? Algumas obras, elas abrem mais campo para esse tipo de experiência, outras menos, né? Mas, de qualquer forma, é sempre presente, como o Evandro falou no início da fala dele, é uma experiência completamente singular, que ela se dá diferente de outras formas, né, de conhecimento, porque ela se faz, essa apreensão é com os sentidos, então é alguma coisa de uma natureza muito específica. Eu vou passar a palavra para ele. Eu não tenho a intenção de que a pessoa ali dentro, nunca houve assim de que ela se transformasse numa experiência lúdica, não é isso. Não é mais assim que possibilitar vias, caminhos de experimentação distintos. Então as pessoas entram ali, elas não só ficam brincando com um aparelho, né? Elas experimentam, né, a imagem, o corpo delas se coloca dentro da obra de uma outra, é uma experiência que se dá de corpo inteiro, né? Então não é mais a relação que a câmera estabelece, não é só um jogo entre a obra de um lado e o observador do outro, né? Esse observador, ele passa a ser participante da obra, ele entra dentro da obra, ele se movimenta e as coisas acontecem dentro e fora dele. Então, nesse sentido o trabalho me interessa, mas eu acho que... Obrigado. Bom, eu acho uma questão absolutamente crucial que você está colocando, não só em trabalhos que têm um caráter mais, digamos, lúdico ou participativo, mas em relação ao universo todo do sistema de arte, no sentido de que ele está dentro desse sistema de espetáculo do capitalismo que a gente vive. Então há uma contradição básica, fundamental, entre a produção de arte e o usufruto, que é exatamente essa. Aquilo não foi feito simplesmente para uma relação lúdica ou superficial. Aquilo propõe uma relação profunda. Aquilo propõe uma mudança de visão do mundo, né? Então, propõe uma experiência profunda e, muitas vezes, a estrutura que a gente vive do sistema de arte, muitas vezes propõe uma relação oposta a essa. Quer dizer, são exposições que você tem um corredor no qual você passa milhares de pessoas e você vai registrar aquilo num selfie que você teve ali naquele lugar. E a relação é muito pobre, né? Nesse sentido que você está colocando. Que você usou a palavra interpretar, só que, como a Paula colocou, não se trata de interpretar, se trata de experimentar, talvez, de viver ou de viver, se abrir para um universo de linguagem que te muda alguma coisa, né? Quando, no começo da minha fala, eu coloco a questão do estranho, é exatamente nesse sentido, quer dizer, são experiências, a arte proporciona isso, eu acredito,
num certo momento você está diante de uma obra que te desestrutura uma forma convencional ou sistematizada de estar, de ver, né? Agora, como estabelecer isso? É claro que isso depende de um monte de coisas, depende tanto da obra, tem obras de maior potência, obras de menor potência, obras boas, obras ruins, né? Você não pode dizer que toda arte viabiliza uma experiência profunda, e eu acho que também cada pessoa tem, digamos, uma sintonia particular. Não necessariamente você tem de se encantar com a Mona Lisa, porque a Mona Lisa é a Mona Lisa, né? Eu posso chegar lá e agora eu posso me encantar por outra coisa, né? Agora, então, eu acho que a relação entre uma pessoa e uma obra é absolutamente, primeiro, intraduzível e absolutamente particular, pessoal. Apesar de essa obra também ter uma esfera, uma instância, digamos, de articulação do coletivo na sua perspectiva de usufruto. É complicado isso, mas eu acho que quando... Eu gosto do exemplo da dança, de você ouvir uma música e ser motivado para dançar. É uma experiência intraduzível, né? Você começa a ouvir aquilo e tem vontade e começa a dançar. Como você faz a mediação disso, né? Então, esse é um problema que eu acho que é muito sério e muito presente hoje no mundo das instituições, a questão da mediação, apesar de, é claro, um museu é um aparato de mediação, nós estamos dentro de um aparato de mediação, é impossível você viver o mundo da arte sem aparatos de mediação. Entretanto, o capitalismo é exatamente um universo de contradições, né? A grande experiência é quando você tem a experiência direta, né? Quando você ultrapassa a mediação e você mergulha dentro do trabalho. Bom, a gente tem esse aparato, esse problema, essa questão permeando toda a produção de arte hoje. Isso é uma questão universal e que determina, inclusive, as características da produção de arte. Agora, do ponto de vista curatorial, esse é um trabalho, por isso a Paula achou que eu deveria falar, é um problema que me interessa particularmente, no sentido de que eu desenvolvi algumas exposições exatamente no sentido de estabelecer uma relação mais direta possível e particular e pessoal no usufruto da obra, né? Então eu fiz 2 séries de exposições, uma chamada Arte para Crianças, que percorreu o país durante 3 ou 4 anos, esteve aqui em São Paulo, ela finalizou aqui em São Paulo no Sesc Pompeia, não sei se alguém viu, e agora recentemente fiz essa exposição chamada Experiência da Arte, e acabo de abrir um espaço no MAR chamado Sala de Encontro, no qual esse problema é o problema, é um espaço, é uma sala de exposições onde a ideia é que todo o espaço da sala seja totalmente uma experiência total, digamos, sensível, e que você seja convidado a permanecer ali, a estabelecer uma relação com os trabalhos que estão ali. É uma sala de exposição, só que é uma sala de exposição que você pode ficar. Tem sofá, tem mesa, tem livro, você pode ficar lá dentro. E ela também oferece a possibilidade de atividades ocorrerem lá, tanto palestras, performances, dentro do espaço expositivo. E o espaço ele é todo trabalhado visualmente, ele é pensado como
uma pintura que você entrasse dentro, né? Isso tudo no sentido de exatamente fazer com que a pessoa, no momento que ela entre, ela quebre essas perspectivas convencionais de relação, leve um susto de alguma maneira e permita a ela mesma abrir uma perspectiva diferente de relacionar com aquilo, né? Então essa é uma tentativa curatorial de enfrentar esse problema, uma possibilidade, né? Nessa exposição à experiência da arte, a gente tinha um monte de trabalhos onde essa questão era, digamos, a tônica da exposição, era a questão no sentido de abrir para a pessoa a possibilidade de uma imersão profunda e direta com a obra, né? E que essa imersão fosse desvinculada de uma abordagem teórica relativa à história da arte, à história pessoal desse artista que fez a obra, mas que fosse estabelecida a partir de uma das próprias características da obra. Aí, nesse sentido, eu percebi uma coisa, principalmente em termos, as instituições hoje, elas trabalham com grupos, com escolas, elas recebem muitas pessoas como um programa cultural, e é um programa, aí a questão se é cultural, é um programa de diversão, de lazer, né? Há Então, quando você percebe quando as pessoas chegam, um grupo de estudantes chegam, eles não têm uma perspectiva clara do que eles vão fazer lá e como é que uma pessoa usufrui daquele espaço. Você entra no museu, como é que você olha um trabalho? Isso é uma questão fundamental. Como é que você se coloca psicologicamente, corporalmente, diante de uma obra? Para poder viver aquilo de uma forma. Todo mundo sabe assim, que entra numa igreja, você tem uma postura mental e uma postura física. Você vai para um shopping, você sabe qual, você estabelece imediatamente uma perspectiva psicológica em relação àquele espaço, uma perspectiva física. Agora, qual é a perspectiva psicológica e física de uma exposição? Ou de um universo de artes visuais? Então, acho que esse é um trabalho possível de ser feito por uma curadoria, e é onde a gente está tentando trabalhar nesse sentido. É uma espécie de educação do corpo e da mente sem a intermediação da teoria. Porque uma coisa é eu dizer assim, o trabalho da Paula é importantíssimo porque ele foi reconhecido, porque teve na Bienal de São Paulo, teve na Bienal de Veneza, etc, etc. Ela tem preocupações políticas, sociais, etc. Então, vocês têm de ver isso com atenção. Eu localizo, se refere a esse artista, a essa linguagem, etc. Eu localizo historicamente esse trabalho e, por isso, a partir disso, você vai abordar esse trabalho. Entretanto, isso é uma abordagem a partir não do trabalho, né? A partir de outras esferas, que você pode até se abrir para esse trabalho a partir disso, mas o trabalho está ali com outra perspectiva em relação a você. Não tem importância nenhuma que aquela obra tenha estado ou não na Bienal de São Paulo, ou que ela seja reconhecida, etc. Se a minha relação com a obra não exatamente ultrapassa um ponto de informativo ou lúdico, etc, né? Então essa é realmente a grande questão. Eu acho que, digamos assim, a curadoria nesse sentido tem de ser politizada no sentido de não de uma sociologização da curadoria, mas numa perspectiva de abrir a experiência de uma forma realmente democrática. Então, por exemplo, é uma atitude, nessa sala que a gente abriu,
a gente convidou alguns artistas para fazer trabalhos, 4 artistas para fazer trabalhos ali, e usa uma parte de obras do acervo. E tem mais ou menos uma linguagem geral que unifica a exposição, mas ao mesmo tempo tem uma pintura do século XIX no meio daquilo, uma pintura do começo do século XX figurativa. A maior parte dos trabalhos são abstratos, mas está ali colocado. Tem um objeto que é uma lamparina da Palestina de 3.000 anos, que é um objeto de uma beleza impressionante e tal. Agora, nenhum desses trabalhos tem etiqueta imediatamente visível. As informações estão num espaço bem atrás. Se alguém quiser informação, ela não vai ser sonegada. Entretanto, lá tem um mapa com as informações de cada trabalho. Entretanto, a relação imediata com o trabalho, a gente não quer que parta de uma abordagem, porque aquilo é do século III a.C., ou se esse é um artista importante ou não é importante. Mas a gente quer que parta do trabalho, porque o trabalho, ou ele suporta ou ele não suporta, ou ele vai causar interesse ou ele não vai causar interesse, né? Então, não há necessidade de você estabelecer como uma lente entre o público e o trabalho, como uma mediação, esse aparato teórico, esse aparato de informação que justifica e suporta esse trabalho naquela exposição, naquele museu, etc., né? Quer dizer, trata-se também de um espaço de poder, é óbvio, né? Trata-se de um espaço de reconhecimento e que é um espaço de poder. Então, nesse sentido, também a curadoria lida com essa questão de uma instância de poder, uma esfera de poder dentro em todos os sentidos, né? Tanto financeiro como ideológico, e que são instâncias que podem ser trabalhadas pela curadoria nesse sentido. Então é um campo, agora, acho que tem muitas possibilidades distintas. Eu tenho pensado, desenvolvido algumas práticas, digamos assim. Pensei muito nesse sentido do corpo. No sentido seguinte, tem uma coisa do budismo que é bem interessante, que eles dizem assim, não tem como você falar, ensinar o que é aquilo, qual é a experiência. A única coisa que você pode ensinar objetivamente é uma postura do corpo e da mente que o sujeito, que facilite ele experimentar aquilo, né? Então, por mais que eu possa descrever a minha sensação, a minha vivência de uma obra, isso é insatisfatório, isso não vai... A obra tem de ser vivida, a música tem de ser ouvida, não adianta eu descrever uma música para alguém, né? Então, o que eu posso para ouvir a música, você tem de ficar em silêncio. Isso é uma premissa. Uma premissa básica para ouvir a música, você tem de ficar em silêncio. Então, se você tem uma postura que na curadoria, no espaço, no tratamento do espaço, eu proporciono esse silêncio para a obra, eu estou colaborando para que a pessoa rompa esse sistema de entretenimento, né, que pode ser transformado o sistema da arte, né, e o que a gente luta para que não caia nisso, né. Se tiver mais uma questão.
Eu tenho uma dificuldade em organizar as questões aqui. Vamos ver se eu entendi também. O Evandro falou no começo que você faz, aqueles retratos que você fez das crianças, você teve uma relação com elas, né? Que você também deu a câmera para elas fotografarem, foi isso? Eu, quando fotografo com câmera digital, um retrato, na verdade eu tenho mais dificuldade, né, de pedir para as pessoas para serem retratadas. Quando eu estou com a câmera pinhole, essa relação ela fica mais leve e as pessoas também ficam mais relaxadas na hora que eu estou fotografando com a câmera pinhole na rua. E você também disse que nunca deu uma oficina, né? Mas essa sua relação, que quando você vai fotografar essas crianças e também dar a câmera para elas, é uma relação que é tão intensa quanto uma oficina, né? E eu queria saber qual a intensidade desse movimento todo e se você volta lá várias vezes, se você mostra o resultado para essas crianças, essas pessoas que você retrata. Bom, eu tive e tenho ainda eventualmente assim, uma experiência como, digamos, oficineira, ensinadora de arte, não sei nem até, né? Como é que se ensina arte? É possível ensinar arte? Né? Digamos que eu, muito jovem, acho que até jovem demais, comecei já lidando com cinema e com fotografia, mas eu nunca tive vontade nem talento nem vocação para fazer fotojornalismo, ou também cinema, a prática cinematográfica do cinemão mesmo nunca me interessou enfim, comecei a dar aula de artes, de fotografia muito, muito jovem. Com certeza essa experiência, ela me interessou por conta, né, da minha natureza, e assim como essa experiência continuamente durante décadas também, ela vai trazer consequências para o meu trabalho como artista. O que eu disse quando eu disse que não era uma oficina, no sentido de que, exatamente, como se ensina a arte, né? Eu acho que é importante que se propicie condições, assim como um espaço de experimentação de arte, né? O Evandro falou muito bem, que condições são dadas para que essa pessoa consiga realmente se aproximar daquelas obras, né? De que maneira, né? Que perspectivas são dadas para aquela obra. Então, digamos que a experiência também do ensinamento de arte, ou do aprendizagem, ela também se dará dentro de muitos campos, inclusive políticos, né? Então, quando eu digo que não era oficina, é que eu não tinha assim, a ingenuidade de achar que não era a minha questão, digamos assim, né? Ensinar fotografia para aqueles meninos, né? Mas, principalmente para mim mesma, foi criar, através da arte, a possibilidade de uma troca com eles. Porque isso interessava a mim como sujeito no mundo. Eu já era professora de fotografia de arte há muito tempo, dentro de uma escola, aliás, onde estudaram meus filhos durante muitos anos. E a partir de um determinado momento, eu me preparei para fazer esse trabalho, como o Evandro falou. Comecei primeiro a me fotografar nessa situação de rua, onde a minha própria câmera era o objeto que eu estava ali interessada em investigar. Eu sabia que eu ia fazer esse trabalho na rua, tudo de maneira muito intuitiva, mas que eu fui criando condições, né? E de que maneira, numa situação de relação que eu não sei se teria a possibilidade, né, de encontrar esses jovens novamente, porque eram situações nesse espaço público da rua, e muitas vezes os encontrei, outras tantas vezes não tive essa possibilidade. Então, de que maneira essa troca pode se dar e pode, né, de maneira mais
horizontal, né? Mesmo entendendo que era um jogo onde eu estava construindo as condições, né? Assim como um curador, né, está pensando. Então, mais eu tinha essa, como é que isso pode se dar? Então, eu preparava as câmeras, né, e sabia que algumas coisas, assim, determinadas coisas, como, por exemplo, as premissas estéticas formais, né, que a princípio entende-se que a partir delas é que um artista produz a sua obra, né, que tem um determinado traço, um determinado gesto. Evandro vai poder me ajudar nisso também. Essa situação já estava previamente dada, né, porque quando eu propunha às crianças que fizessem, produzissem ali uma imagem, elas não pré-conheciam, como eu que fiquei preparando o trabalho, né, como se dariam, né, como seriam essas imagens. São imagens que elas acontecem no escuro. Como eu falei, né? A câmera é evidente, mas ela produz uma cegueira naquele que produz a imagem, né? Você não tem um visor, né? Mas quando eu falei que isso também tornava o jogo possível, quer dizer, com certeza o meu lugar não era o mesmo do deles, mas eles podiam o quê? Se apropriarem daquela ferramenta, né, para essa situação de sujeito desejante. Então, nesse sentido, eles não tinham o domínio da linguagem fotográfica, né, mas eles eram também sujeitos desejantes de uma imagem. E foi esse espaço que eu quis criar dentro da obra, né? Porque eu queria entender, que eu não conhecia, era alguma coisa da qual eu não podia falar. E eu achava que a grande questão do trabalho para mim era essa, né? Como me aproximar, assim, né? Porque a infância me interessava. E que infância é essa? Não sou eu que vou dizer. Eu vou me aproximar disso, eu quero compreender melhor. Então, para mim, era importante que o trabalho trouxesse, né, essa possibilidade de se aproximar de uma compreensão que se dá não como uma relação de conhecimento, mas que se dá. A Rochelle estava ali do meu lado, ai, que engraçado, eu não tinha, nesse sentido, eu não tinha o controle. Muitas vezes eles fotografavam e a imagem não saía, ou é lógico que eu tinha que intermediar, porque quando se manipula todo esse instrumental, esse aparato fotográfico, você tem que conhecer tempo de exposição, como é que revela, como é que, né? Então, é uma fotografia, mas você precisa dominar esse campo para produzir aquilo ali, né? Senão nada acontece. Mas outras tantas coisas da maior importância puderam acontecer, como, por exemplo, eu me aproximar daquilo, entender qual seria o desejo deles nessa situação efêmera, né, desses contatos que se davam nessa situação da rua. E a gente marcava e eu levava as fotografias. Eu acho que uma coisa importante é que esse trabalho ele acontece num momento específico. Não tinha aparelho, não tinha fotografia digital, não tinha câmera celular. Esse trabalho não teria menor sentido hoje, né? Então, eles estavam ali, o Paulo Herkenhoff, como o Evandro falou, é um curador que acompanha, que tem uma questão muito interessante, porque ele cria, assim, ele acompanha artistas, estabelece uma relação bastante profunda, né, Rochelle, com os artistas que ele se aproxima. E com quem a gente é muito interessante para um artista ter essa possibilidade de troca, que eu tenho tido com o Evandro. Mas acho muito interessante e, ao mesmo tempo, problemática esse lugar que você está escolhendo para você, que é de um curador, que é também um artista, eu já te falei isso, né? Eu acho muito, assim, muito singular, muito diferente, assim, no que você propicia de experiência como curador, né? Porque eu acho que se coloca como criador e como cúmplice do que é a realização de um trabalho. Estou falando de maneira muito intuitiva, né? A construção de um objeto de arte, né? Você tem isso como questão também como produtor, também como artista, né? E você transfere isso, você problematiza isso dos seus projetos curatoriais, né?
E eu achei muito interessante também aqui, até mesmo aqui nesse lugar da fala, isso também aparece, né? De repente a gente vê os seus desenhos, que aliás são maravilhosos, você vê os seus desenhos. Mas assim, quer dizer, você também como artista, também como pessoa que está nesse lugar, né? Que tem na arte essa possibilidade de, né, de trazer reflexões, e esse lugar que você se coloca, ele te dá a possibilidade de ver de uma perspectiva muito interessante, quer dizer, foi bastante diferente assim, a leitura que você fez. Eu trabalho por conta desse lugar que você está escolhendo para você, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, se fosse possível. Bom, obrigado pela sua perspectiva. Primeiro, eu fiquei com muita dúvida se eu colocava esses desenhos aqui hoje ou não, porque é sobre você, vou mostrar os meus desenhos. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com o meu olhar sobre você. Então, fiquei nessa dúvida até que resolvi. Que são desenhos, na realidade, de um bloquinho, né, só que você está ali naquela coisa totalmente forte, meio dramática, assim. Então, sai uma coisa. Eu gosto o Lacan tem uma coisa que ele chama, ele usa a palavra verdade, a verdade do sujeito. Que diabo é a verdade do sujeito? A verdade do sujeito, na realidade, é a verdade do inconsciente. Não é no sentido de uma verdade absoluta, é no sentido do desejo, né? Realmente o que ele quer, no fundo, né? E que é todo o tempo escamoteado e encoberto, né? Então, essa é a verdade. E na arte, eu acho que tem essa questão, né? A verdade, qual é a verdade do artista? Né? É uma pergunta assim. Você lida com a sua verdade? Porque tem artistas que lidam com a sua verdade, tem artistas que nem querem ver a sua própria verdade, assim, tratam de outra forma, né? Há um encobrimento da verdade. Então, eu acho que esse princípio de uma busca de algo que se refere à pergunta dela, né? Algo intenso, algo verdadeiro, que é o objeto do trabalho, tanto eu acho que deveria ser. Quer dizer, é claro que se você parte de uma abordagem especificamente história da arte, você quer fazer uma exposição sobre um período, sobre um artista dentro de uma estrutura, tudo bem. Agora, isso é uma coisa absolutamente normal e necessária, né? Entretanto, você tem a perspectiva do artista, quer dizer, essa é a perspectiva da história, do historiador. Agora, qual é a expectativa do ponto de vista do artista? Certamente não é esse, de colocá-lo dentro de uma narrativa que, de repente, ele não tem nada a ver com aquilo, na realidade, né? Qual é Então, acho que a curadoria pode trabalhar também com essa perspectiva do artista, tentar acolher a perspectiva do artista de uma forma, às vezes, até anti-historicista, anti-sociológica, anti-antropológica, né? Isso é uma questão absolutamente atual, porque você tem curadorias estritamente antropológicas, que são tratados antropológicos. Enfim, a minha opção, digamos assim, é de outra natureza, em relação à questão poética. Quer dizer, o meu objetivo, digamos, ao articular uma exposição é viabilizar essa experiência do poético que a obra propõe. Ou seja, assumir um pouco a posição, o ponto de vista daquele artista, do artista. Talvez isso, exatamente pela minha história pessoal, pela questão de eu também desenhar e trabalhar, etc., com fotografia, enfim. Agora, isso não me impede, objetivamente, de fazer uma exposição com um caráter histórico. Por exemplo,
eu fiz uma exposição que para mim foi bem importante, do Vladimir Dias Pino, que é um poeta que ele está com 90 anos agora, um dos criadores da arte concreta no Brasil, e que, por questões pessoais e históricas, simplesmente não é conhecido no Brasil. É absolutamente só por um grupo muito pequeno. Então, era absolutamente necessário que a obra dele fosse vista dentro dessa perspectiva histórica. Essa exposição tinha esse caráter também, né, de localizá-lo com clareza como um dos criadores, talvez o criador mais importante dentro do campo da literatura, né, algo que foi totalmente tamponado, digamos, pela história da literatura brasileira, né? E então havia essa necessidade. Agora, isso não me impedia de tomar o trabalho dele dentro da sua perspectiva particular, poética específica. Então, ao mesmo tempo que eu buscava essa abordagem histórica, eu acho que foi... Quer dizer, a exposição também tinha um caráter de propiciar que a obra que a obra florescesse ali naquele lugar de uma maneira o mais exuberante possível para que as pessoas pudessem exatamente mergulhar nela, né? Então, enfim, essa é a minha perspectiva, digamos, pessoal da questão da curadoria, de priorizar, digamos, a questão poética na abordagem, na construção do espaço. Então, eu gosto muito de trabalhar o espaço, a questão de como as pessoas vão se localizar ali, qual é a percepção geral, a obra dentro daquele universo, né? Isso tudo, para mim, é matéria curatorial, digamos assim, fundamental, né? É bom, né? Obrigado, Evandro, Paula, pela palestra, pela conversa com o público. Quero agradecer a vocês também.